Um judeu, dono da pousada, os recepcionou. Mesa farta, camas prontas, carinho no coração. Mas ele tinha um dilema e precisava de orientação. Se o justo fala, escuta e não deixe de atender, pois cada conselho dado traz um novo amanhecer. Uma guia aponta o dono, seu discípulo fiel. Ele tem alma sagrada, lhe dará um bom papel. Sempre vinha em primeiro lugar. Ele disse a seu filho: julgue a todos com amor, pois talvez quem diz que não também sinta a própria dor. Pode ser que sua vida esteja cheia de pesar. Nosso dever é insistir, nossa tarefa é ajudar. Um tzadik ouviu insultos, humilhado a pedir, mas com calma respondeu, sem se deixar ferir. Maldições e xingamentos, posso aceitá-los pra mim, mas para os pobres, amigo, o que tens a doar, enfim. Tzedakah era a especialidade do tzadikim do passado. Seja o pobre ou prisioneiro, o socorro era sagrado. Em masmorras e prisões, cada alma resgatar, pois ajudar os necessitados sempre vinha em primeiro lugar. Et donc j'en proprio ouviu o do mal. Até hoje me acompanham. Até hoje me acompanham. Até hoje me acompanham. Ele disse a seu filho: julgue a todos com amor, pois talvez quem disse que não também sinta a própria dor. Pode ser que sua vida esteja cheia de pesar. Nosso dever é insistir. Nossa tarefa é ajudar. Um tzadik ouviu insultos, humilhado a pedir, mas com calma respondeu, sem se deixar ferir. Maldições e xingamentos, posso aceitá-los pra mim, mas para os pobres, amigo, o que tens a doar, enfim. Tzedakah era a especialidade do tzadikim do passado. Seja o pobre ou prisioneiro, o socorro era sagrado. Em masmorras e prisões, cada alma resgatar, pois ajudar os necessitados. Obrigado pela presença, Leonora. Faz, Santi. O que tens a doar, enfim. Faz, Santi. Especialidade do tzadikim do passado. Seja o pobre ou prisioneiro, o socorro era sagrado. Em masmorras e prisões, cada alma resgatar, pois ajudar os necessitados sempre vinha em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E cruzando na casa do Alter, Rabi Aharon aprendeu, junto ao Mita de Rebbe, que a cada jovem guiava e protegeu. Com palavras doces, o Mita de Rebbe os jovens instruía, corrigindo com carinho. O coração dele os aquecia. Rabi Aharon era temperamental, mas sábio e bondoso, criterioso, sério, e se alguém errava era rigoroso. Quando o Mita de Rebbe adoeceu, o ensino ele tomou, e por seu próprio método, sem querer, a muitos magoou. Com amor e aproximação é o caminho da Torá, que toda alma é preciosa e sua luz reluzirá. O Alter Rebbe ensinou, com carinho vamos guiar, que dos céus as portas se abrem para quem com amor vem ensinar. Em Yehidut, o Rabi Aharon desabafou sem hesitar, dizendo que sua oração deu à vida seu próprio vibrar. O Alter Rebbe então meditou, apoiando-se a pensar, e disse, lá de cima, medida por medida, venho julgar. Se ofendes um judeu, ainda que seja em nome do bem, lá do céu portas se fecham e a vitalidade também. Mas se aproximas um judeu com coração e bondade, lá no céu se abrem portas para você em plena liberdade. Há valores do serviço que
pra si só devemos guardar, mas pra outros o amor e o carinho precisam reinar. Pois todo ato bom, ainda que pequeno, possui valor, e na luz da racitude se revela infinito esplendor. Com amor e aproximação é o caminho da Torá, que toda alma é preciosa e sua luz reluzirá. Walter Rebbe ensinou, com carinho vamos guiar, que dos céus as portas se abrem para quem com amor vem ensinar. Com amor e aproximação é o caminho da Torá, que toda alma é preciosa e sua luz reluzirá. Walter Rebbe ensinou, com carinho vamos guiar, que dos céus as portas se abrem para quem com amor vem ensinar. Com amor. Shalom, shalom. Nós hoje estamos ouvindo algumas histórias racídicas, né? Muito gostosa essa música. Elas são muito gostosas. Toda semana eu vou estar colocando essas músicas. Ok? São músicas racídicas, vamos colocar toda semana. Que elas estão contando histórias do judaísmo que às vezes nós não sabíamos, e às vezes nem é porque nós não sabíamos, nós não ligávamos. E aí, cantada bonita assim, fica muito bacana. Muito obrigado porque vocês estão aqui. Isso me deixa muito contente, muito feliz. Então, eu vou, junto com vocês aqui, dar início aqui na nossa transmissão aqui na Beit Belo Horizonte. Muito feliz com cada um de vocês. Shalom, shalom, desculpa a demora. É bom que curtimos uma história racística muito gostosa, né? Cada um de nós ouvimos aqui essa história racística, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Eu fico muito feliz com isso. Tá? Graças ao Eterno pela bondade que Ele nos deu. Coisa legal, né? A gente tenta fazer um negócio aqui, o negócio aqui, adicionar outra conta. Aqui, Google. Tá. Bom, minha gente, hoje o papo é muito legal. Tem a ver com o que aconteceu com Abraão no caminho, é um papo reto também, e tem a ver com você, tem a ver comigo. E vocês viram a chamada? A chamada diz assim, o vizinho, tudo a ver. Por que tudo a ver? Porque uma coisa que é muito comum hoje em dia é muito comum. Só um instantinho aqui. Uhum. Que legal. Muito bem. Que agora tem tudo a ver conosco, sabe? Tudo a ver conosco, a Paraxá, e tudo a ver com o papo reto que a gente tem que ter. E isso aqui é muito, muito legal. Porque no nosso dia a dia, o que nós fazemos no nosso dia a dia? Nós somos herdeiros de alguns dotes ruins, alguns maus hábitos
Nós somos herdeiros de algumas midotes, alguns maus hábitos. Eu não sei por que nós, às vezes, aliás, tem muito a ver, por exemplo, com a história do Brasil. Nós estamos com a Eleonora, que é lá de Portugal. Eu não sei se ela conhece o Brasil, viveu no Brasil, foi viver em Portugal. Eu não sei se ela é direto de Portugal, Eleonora. Mas vamos lá, vou falar do Brasil e do que a gente vê, tá? Ligado aqui com o nosso país. A situação no nosso país é a seguinte. Vamos dar um dado histórico. Aqui no Brasil, no período da Inquisição, foram contratados, preste atenção nessa coisa legal, nessa coisa interessante. A igreja, então, eu não estou aqui para apedrejar a igreja, apedrejar pessoas, apedrejar a religião de ninguém. Por amor de Deus, não é esse o meu objetivo. Me compreendam, eu falo de monoteísmo, eu falo de Benoa, eu falo de nós, Benoa, mas que tem a ver com um passado histórico que é importante. É importante nós nos concentrarmos nas coisas que aconteceram e que tem a ver com o que acontece hoje. Ok? Tem a ver com o que acontece hoje. Por que tem a ver com o que acontece hoje? Oh, legal. Por que tem a ver com o que acontece hoje? Na época da Inquisição, os inquisidores, melhor dizendo assim, né, para não ofender ninguém, sempre tem pessoas de outras religiões conosco. Então, para não ofender ninguém, vamos deixar barato. Os inquisidores, eles contratavam alguns chamados amigos da fé. Ok? Esses amigos da fé, eles tinham que vigiar, eles tinham que vigiar o seu vizinho, para verificar se esse vizinho era judeu, era não católico. Ok? Era não católico. Interessante isso. E isso, minha gente, é por demais impressionante. As pessoas passaram a ser padrinhos, por assim dizer, que vigiavam os seus vizinhos. Os domésticos vigiavam os seus vizinhos. E vigiando os seus vizinhos, as pessoas passaram a ver o que as pessoas faziam. O que é que as pessoas faziam? E de uma maneira negativa. Então as pessoas passaram a xeretar os seus vizinhos. Essa é a palavra, xeretar. Passaram a xeretar os seus vizinhos. Tanto assim que surgiram muitos hábitos no Brasil que eram interessantes. São muitos hábitos interessantes. No Brasil, que era para o não-judeu, o judeu, aliás, ou praticante de outra religião, no caso do judeu, ele criou vários hábitos que são tradições do Brasil. Vocês querem ver só uma ideia? Vamos lá, numa dessas tradições interessantes. Vocês sabem como é que surgiu o churrasco?
pessoas vão dar qualquer tipo de discussão por aí, dizendo que surgiu assim, surgiu assado, surgiu cozido. Mas se vocês observarem, pode até nem ser, mas é necessário que a gente pense direitinho. Um judeu, para demonstrar que não era judeu, para não morrer na fogueira, morria na fogueira naquela época, colocava a pessoa na fogueira e o judeu, ele era queimado vivo. Ele era queimado vivo. Queimado vivo. Sua família, suas coisas, tudo com ele e tal. Então, ele, para esconder, que muitos vieram do Brasil, ficaram aqui escondidos. Inclusive, trocaram nomes para ficar aqui escondidos. Eles botavam lá de fora as bancas de churrasco, colocavam a carne de boi, a carne de porco e assavam, chamavam os vizinhos todos, o máximo de vizinhos possível, e todo mundo ia comer daquela carne que estava assando. Por que está fazendo isso? Festejando hoje e tal. Eu fiz um bom negócio e alguma coisa assim. E cortava a carne. E todo mundo comia carne de boi, carne de porco. Né? E ele tirava ali, como estava junto às carnes, e acabava tirando um pedacinho da carne, porco, comendo na frente de todo mundo. E as pessoas diziam que ele não é judeu, o judeu não come porco. Era a maneira de esconder. Então, o churrasco nasceu nesse sentido. Da mesma forma que a minha avó, sua avó, minha tia, sua tia, a minha mãe falava isso para mim, minha avó falava isso para mim, a gente às vezes apontava no céu, olha lá que bonito, ela dizia, não, mentira, não pode apontar estrela, não, que nasce verruga. Sabe por que dizia isso? Porque para sexta-feira, para saber se passou para o Shabat, para fazer o acendimento de vela, tem que ter no mínimo 3 estrelas juntos da lua. Aí você vai contar. Adriel, seja bem-vindo. Oi? Você vai contar 3 estrelas. Então você apontava no céu. Contando, você vai contar estrelas. Então, aqui no Brasil, por causa da Inquisição, quando a criança ia tentar imitar os pais, contar estrelas, nasce verruga. Foram costumes que foram adquiridos por causa da Inquisição. E o papo de hoje tem a ver com vizinho, nós estamos falando de vizinho, porque Abraão tinha ali os seus vizinhos. Inclusive o sobrinho dele, Ló, que é hoje, nós estamos hoje na Quarta Aliá falando sobre Ló, né? Que estiveram ali, oi Aline, seja bem-vindo, Adriel, oi, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Então, Ló era sobrinho de Abraão, né? E ele, caramba, ele morava junto de pessoas perversas, ok? As cidades ali eram tremendamente perversas, botaram aqui, ok? Onde tinha Berá, o rei de Sedom, Bitchá, rei de Amorá, Shinav, rei de Admá, Shemever, rei de Tivoim, e mais ainda, Sodoma e Gomorra. Reis de Admá e Tivoim, no outro lado, aqui vai mostrar cada um dos pecados deles. E Ló tinha como seus vizinhos pessoas de assistir. Samuel, seja bem-vindo, que a Eterno abençoa. Olha, o Brasil já havia sido descoberto há muitos anos. Ele foi conquistado pelos portugueses. Ok? A descoberta já tinha sido há muito tempo.
Tanto assim, existem inscrições de vikings que visitaram o Brasil, existem aqui inscrições em hebraico na Pedra da Gávea, mostrando que hebreus já tiveram aqui, inclusive vindos com o rei de Tiro, que era o navegador de então, daquele período. Inclusive o rio Solimões tem esse nome em homenagem ao rei Salomão. Então, são várias coisas assim, mas, bom, então estão falando do vizinho. É o que nós estamos falando aqui, eu vou falar do vizinho. Hoje eu vou falar do vizinho. E ele tinha como vizinhos Sodoma e Gomorra e suas perversidades. Por exemplo, em Sodoma, ele vivia no terreno de Sodoma, eles não gostavam de receber ninguém. Ok? Eles não gostavam. O que acontecia então? Quando vinha uma pessoa que não tinha, era uma pessoa que vivia ali, mas não era rico e que fosse dar a eles alguma coisa, eles colocavam ele para dormir numa cama, se ele fosse grande demais, colocavam numa cama pequena e à noite cortavam a perna dele. Se ele era pequeno demais, colocavam ele numa cama grande e esticavam. Algumas das maldades que faziam, enfim, várias coisas que a Talmud nos fala que eles faziam. Um vizinho. E eles observavam, cada um observava o que o outro fazia para executar esses tipos, as suas maldades ou malícias. E aconteceu um caso inusitado. Boa noite, Vitor Rodinei. O que aconteceu? Minha gente, vamos lá. O que aconteceu? Em Sodoma, vamos fazer o cenário antes? Vamos fazer o cenário antes? Eu não sei se é necessário, eu vou fazer o cenário antes, tá? Deixa eu fazer o cenário antes. Eu vou criar o cenário de antes da destruição de Sodoma e Gomorra para a gente falar dos vizinhos. Abraão recebia as pessoas que vinham e iam. Ele era um tipo de vizinho fantástico, ele, né? Vinham as pessoas pelo deserto, ele recebia. E ele estava convalescendo depois de ter feito Brit Milá. E vinham os anjos, né? E o anjo Refuel foi o que curou ali a Abraão. E para Sodoma e Gomorra foram 2 anjos, Gabriel e Mihael. Ok? O anjo Refuel estava ali para poder curar a Sara, que ela é estéril, e dar cura também a Abraão, que estava ali com aquele problema dele, o recolhimento e tal, e outra coisa. E os outros 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu por eles, e aquela coisa toda. Eles foram para Sodoma. Eles chegaram em Sodoma e Gomorra, foram direto na casa de Ló. Qual era o objetivo desses 2 anjos? Primeiro, tirar dali o anjo Mihael, fala de misericórdia, né? Retirar dali, de dentro daquela cidade, ou das 5 cidades, que seriam, além de Sodoma e Gomorra, eram 7 cidades que iam ser destruídas, representando 7 dispensações, 7 tempos. Então, eles retiraram eles dali, é o que Mihael ia fazer, e o restante Gabriel que ia fazer. Então, quando os anjos chegaram, o Ló aprendeu com o pai, com Abraão, o tio dele, a receber pessoas. Você é uma boa pessoa que recebe pessoas, legal, bacana. Bom, vem cá, faz favor, vamos sentar. Bom, aqui era uma pessoa que recebia bem, diferente dos moradores daquela cidade. Eu já contei algumas maldades que faziam. Bom, quando eles chegaram na casa de Ló, não, faça aqui, faz favor, conversando. E os dois falaram, você tem que arrumar as coisas para ir embora.
que nós viemos aqui fazer um trabalho e tal. E o anjo convencendo a família toda deles a saírem. Então, eles foram para preparar para sair. E chegaram então os moradores da cidade e disseram, vieram aí dois visitantes. Esses dois visitantes são bonitos como anjos. Traga-os para fora para a gente poder abusar deles. Ele disse, não, faço não. Eu tenho aqui 2 filhas, minhas filhas, e o Deus de fazer isso com eles e tal, são pessoas importantes. E eles insistiram, os anjos disseram, não, deixa comigo. Eu vou chá comigo. Chegou aquele povo, eles não acharam ninguém. Então eles rasgaram o verbo e disseram, olha, arruma as malas, ou como dizia o pessoal dos melhores do mundo, né? Arruma a mala aí, arruma a mala aí. Arruma a mala, está na hora de vocês ir embora. Nós vamos fazer aqui uma devassidão. Mihael foi com eles até o caminho e disse, olha, não olhem para trás, que o bicho pega. A esposa de Ló, ela acabou recebendo maus hábitos do povo do lugar. Ok? Fuxico, fofoca e outras coisas assim. Então ela estava muito curiosa para saber o que ia acontecer com os moradores de Sodoma. Ela estava curiosíssima para saber. E o anjo disse, não olhe para trás. A certa altura, o Ló disse, olha, tem umas cidades aqui boas, que são pessoas melhores, não tem um pecado tão grande assim que vocês vão destruir. Eu posso ir para lá? Pode ir para lá. Então eles se dirigiram para ir para essa cidade, então começaram a subir a serra para sair desse lugar. Tem uma cidade que ela tinha tamanho pecado, gente, tamanho o pecado dessa cidade. E já foi achado restos dela, Admar, que ela foi coberta com esse enxofre incandescente, sal de enxofre, cobre, é uma montanha cobrindo o lugar, uma coisa enorme, tamanho do pecado. Então, bom, eles estavam começando a subir o morro para poder ir embora. Aí a esposa de Ló olhou para trás, curiosa, e desobedeceu e acabou virando ali uma estátua, ficando. O coração dela estava voltada para aquela coisa, aquela energia negativa. Eu contei uma história de fundo que está aqui na Paraxá, na quarta aliada essa semana, para falar do vizinho. Ué, você vai falar do vizinho? Eu vou falar o seguinte, vamos lá. O que eu vou falar aqui? Presta atenção. Presta bastante atenção. Márcio, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela sua presença. A importância de nós termos uma forma de vida que vai nos diferenciar, que vai fazer com que nós não só nos pareçamos diferentes, nós sejamos diferentes. Ok? Tem pessoas que têm alguns maus hábitos. Tem pessoas que têm alguns maus hábitos, que têm que ser largados. A esposa de Ló, por exemplo, ela estava ali. Ela chegou naquela cidade e foi impregnada por aquela energia negativa, é claro, de Lashon Hará, de Ainará. André de Deus, o que você está falando? Lashon Hará, falar a maledicência.
de outras pessoas, ainda que seja verdade. Ainda que seja verdade. É maledicência, do mesmo jeito. Não deixou de ser maledicência. Preocupa não, Luizinho, já já, mas outras pessoas vão chegando. Então, o que aconteceu? Presta atenção. Os maus hábitos vão impregnando em nossa vida de uma maneira que nós, às vezes, não conseguimos nos desvencilhar. Às vezes, não conseguimos desvencilhar. É muito difícil nós conseguirmos deixarmos os maus hábitos. É muito difícil deixarmos os maus hábitos. Muito difícil. E às vezes nós herdamos alguns traços de caráter ou hábitos, tá? Hábitos que são errados. Bom, é normal, a mãe, a tia fazia. Ou se juntava, se dizia, inclusive tem um ditado que diz assim, se junta ali 3 mulheres, pode ter certeza que tem fofoca. 3 homens tem futebol, não tem fofoca também. Então se juntam as pessoas e as pessoas acreditam e aí se usam alguns hábitos negativos. Existe um outro hábito também triste, que é o de você ver o que aconteceu com seu vizinho, que ele comprou o carro novo e agora ele está com um emprego novo. Não brinca! Não brinca, menino! O meu vizinho agora, ele é supervisor. Ele comprou um carro 0 bala. Precisa de ver. Precisa de ver o carro que ele comprou. Ele agora... Ele fala com certo desdém, dizendo que... E aí, as pessoas com isso estão trazendo sobre si juízos desnecessários. Estão trazendo juízos desnecessários. E por quê? Por causa de alguns hábitos. Nós vimos, por exemplo, na cidade de Gomorra, eles vieram atrás dos anjos para... Eles sabiam que era Malaí. Eles vieram e iam abusar dos... Eles iam abusar daqueles visitantes. É a maldade que eles estavam acostumados a fazer, vários tipos de maldade. Então, eles vieram com esse objetivo. Eles vieram com esse objetivo. Assim, nós herdamos alguns hábitos estranhos. Quando, por exemplo, vai chegar uma geladeira na sua vizinha, é hábito, algumas pessoas, eu não sei quantos têm esse hábito, não estou acusando ninguém, então, por amor de Deus, não estou dizendo que existem maus hábitos que nós devemos observar. A pessoa vai olhar, o que está vindo? Hein? São hábitos que se impregnaram em nós, no nosso sangue, é uma herança cultural. Como eu disse para vocês, na Inquisição se contratavam algumas pessoas para serem os domésticos da fé. Qual era a função dos domésticos da fé? Ver a vida da pessoa que era sua vizinha para denunciar que eles eram judeus ou não católicos, ou não praticantes, ok? Esse era o objetivo dos domésticos da fé. Esse era o objetivo. Então,
Isso veio de geração em geração, as pessoas vendo o que as outras faziam, vendo o vizinho, brigando com o vizinho, e não com bons hábitos, mas com maus hábitos. Isso é uma herança cultural. Ruim, claro que é ruim. É o Ainará. É um molho ruim. E tem até um ditado que se diz, olho de seca-pimenteira. Existem realmente algumas pessoas que têm uma energia tão negativa nos seus olhos que se você tem uma planta vistosa em casa e a pessoa passa por ela, a planta murcha. Tem isso, essa energia negativa que acontece. Bom, nós estamos agora vivenciando essa paraxá em que Ló foi retirado de uma cidade perversa e que representa são 7 cidades representando 7 características, 7 midot que nós devemos abandonar para não cairmos em destruição. 7 midot negativos. E correspondem igualmente às 7 leis. Nem Noa. Correspondem igualmente às 7 leis nem Noa. Então vamos aprender nas 7 leis. E nós falamos aqui do vizinho, que vê o outro vizinho, que é um dos maus hábitos. Então tudo isso nas 7 leis. Por exemplo, a Torá diz que não terás outro Deus diante de mim. É não a idolatria. E quando a Torá diz não a idolatria, ela está dizendo para André, não a idolatria. André, não a idolatria. Ela não está dizendo, André, o João, seu vizinho, ele é idólatra. Não é isso que a Torá está dizendo. A Torá está dizendo que eu, André, não devo praticar idolatria. O que o meu vizinho faz é o problema dele. Ok? A segunda lei de Noa diz assim, não a blasfêmia. A língua do brasileiro é uma língua pesada. Nós somos um povo alegre, feliz, nós somos um povo conhecido no mundo todo pela nossa alegria, pela nossa felicidade, pela nossa vibração, pelo nosso... qualquer coisa, sabe? Aquela ginga, aquele... Nós somos desse jeito. Mas existem certas coisas que deveriam ser extintas em cada um de nós. Em cada um. É o caso, por exemplo, da linguagem pesada. Eu estou já há uns 10 anos purificando a minha fala, remodelando, remoldando a minha fala. Eu vou só dar um exemplo de uma... Lá em Latose, Antônio Carlos, que bom ter você aqui conosco. É um prazer inenarrável ter você conosco. Só dar um exemplo, tá? Eu só dar um exemplo. Eu tinha um hábito, e não me interessa quantos tenham esse hábito. Eu tinha esse hábito. Dizia, nossa! Isso é uma abstração para uma referência a uma idolatria. Isso é uma abstração, uma interjeição para referência a uma idolatria. Eu não estou nem falando de palavrões, ok? Eu não estou nem falando de palavrões.
Eu estou dizendo de uma interjeição que dirige para uma idolatria. Mas tem outras blasfêmias que são piores que essa. Quando nós duvidamos das coisas do eterno, quando nós duvidamos da Torá, e quando nós pronunciamos nomes sagrados em vão. Então, eu já vi, eu me ressinto de comércios que usam o nome sagrado, porque isso ofende a nossa fé, isso ofende a nossa... Isso ofende. Por exemplo, passou um carro perto de mim com propaganda, e essa propaganda é para me vender, tá? Eu estou dizendo que é terrível, é para me vender, é para te vender, a propaganda é para te vender. Desentupidora tracinho, dai. Tracinho, dai. Usando o nome sagrado para uma coisa muito, 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 muito negativa. Todos nós sabemos que até fazer reza ou pensar em coisas de Deus no banheiro é proibido. Então eu me policiar nisso, imagina, e aí ver uma propaganda e outras coisas que a gente vê por aí, assim, cuidado. Então essa segunda lei, não blasfêmia, é para eu não blasfemar. O que o vizinho vai fazer? O problema é dele. O cara da propaganda que tentou vender aquela imagem com o nome sagrado, o problema é dele. Eu é que devo escapar disso e sair fora disso. A Torá nos orienta, inclusive agora nós estamos vivendo um período e que vai ser terrível para a gente. Por que é terrível? Porque o Hanukkah vai cair no mesmo dia da festa da idolatria. Desse ano, vai cair no mesmo dia. Inclusive falar para vocês, viu, gente, eu tenho umas velas, tá? Tem as velas de Hanukkah, eu tenho as velas de 8 dias, eu tenho as velas para... Então, com desconto, né? Consegui desconto nela, muito bom. Tá? Desconto muito bom, né? Então, a festa vai cair no mesmo dia da festa da idolatria, isso é terrível. O Talmud nos orienta a não comprar em comércios que tenham estes enfeites da idolatria, de idolatria. Isso que nos orienta é o Talmud. Ruas, por exemplo, que tem aquelas enfeites, a rua inteirinha. Se você puder evitar de passar por essa rua, isso é o Talmud nos diz, você tem como evitar de passar nessa rua, passar em outra rua, dar a volta, então você vai fazer isso. Tem lugares, por exemplo, aqui na minha cidade, tem enfeites enormes da idolatria. E eu não devo chegar lá perto. A não ser que eu tenha algum trabalho para ser executado, eu não tenho como deixar de fazer. Então, isso que nos orienta é o Talmud, através dos nossos sábios. Bom, vamos lá. Estamos falando da segunda lei. Vamos lá para a terceira lei. Não furtar, não roubar. Ali, essa lei, ela se refere a não roubar a alma, a não roubar o tempo,
não é só roubar objetos, tem muita coisa que não se deve roubar. Muita coisa, muita coisa. Mas ela está, presta atenção, ela está dizendo, para mim, André, não fazer isso. A Torá orienta a mim. A Torá está orientando a mim. As leis de Noé estão orientando a mim. A quarta lei diz para não assassinar. Falou, André, não assassine. Ok? Não assassine. Assassinar, matar, são algumas ramificações. Eu tenho escrevido, inclusive no meu livro, eu coloco os detalhes sobre isso, a discussão sobre isso. Eu ponho a discussão bastante alongada sobre isso, sobre os detalhes de cada uma das. O que é, o que significa, para a pessoa entender direitinho os detalhes das nuances da lei. Então, está dizendo para mim, André, não faça isso. A próxima lei, ok? Próxima lei, quinta lei, ela fala, André, não pratique imoralidade. Não pratique imoralidade. André, não pratique imoralidade. A sexta lei, ela fala para mim assim, André, não maltrate animais, não coma carne sangrando, lave essa carne, tira esse sangue dessa carne. Não coma parte de animal vivo, o sangue é vivo, não tira-se. Eu quero comer um chouriço e já falaram para mim que é proibido. Não é, você tem que deixar coagular, tem que deixar ter vida. Ele coagula, endurece. Aí você vai fazer lá o que quiser com ele. Ela está dizendo para mim, André, não coma a vida que está do animal, não maltrate o animal. Se você vai comer um frango, não quebra o pescoço dele, que vai sofrer. Charrite, faça charritagem, corte na jugular, para ele não sofrer. Não coma carne de animais que sofreram. Não chute o gato. André, não bata no cachorro. A Torá está falando para mim. A outra lei, ela diz, André, pratica justiça. Ela não está dizendo para eu ser juiz. André, você vai ser juiz. Não é isso que é. Não se engane. Ela está dizendo, André, pratique a justiça social. Pratique a justiça. Seja justo. Tissadik. É justo. Seja justo. Balanças justas. Pesos justos. Dê o troco da maneira correta. Não suborne o guarda, André. André, não aceite suborno. André, não seja perverso. Está me dizendo para ser justo, para praticar a justiça. Ok? Estabelecer o tribunal de justiça para mim, para a minha vida, porque será estabelecido de forma gradativa no país, nas coisas da maneira correta. Então, mas o André, ele olha que o vizinho deixa o som alto demais com músicas profanas. Incomoda você, André, essas músicas profanas? Por que o vizinho faz isso? Por que eles não... Porque é tão simples não fazer. Não é isso que a Torá está dizendo. Está dizendo, André, você pratica. Foi o que a mulher de Ló não fez. E ela ficou no caminho como uma pedra de sal.
Aqui eu não estou querendo fazer essas profecias loucas que o pessoal faz por aí. Você vai ficar no caminho, pedra de sal. Não, estou dizendo que não. Não é assim que funciona. Em que a mulher de Ló aconteceu isso com ela. Ok? Que ele era um contexto histórico diferente do atual. Nós estamos nos últimos dias. O sétimo milênio, faltam 215 anos. 215 anos para o sétimo milênio. Contexto completamente diferente. Hoje, para você ver a vida do vizinho, você abre o WhatsApp. Para você ver a vida do vizinho, você abre o Kawaii. Para ver a vida do vizinho, você abre o YouTube. Para ver a vida do vizinho, você abre a notícia. Diferente. Hoje é diferente. Eu sou um consumidor de notícias. Hoje eu filtro. Procuro filtrar, porque a Torá me diz que eu tenho que filtrar a notícia, porque eu não tenho que fofocar, comprar um jornal sangrando, pingando sangue do jornal, ou assistir um jornal que pinga sangue. Agora de manhã, o repórter agora de manhã, agora essa madrugada, o camarada parou o carro no meio da estrada e o outro passou por ele, e ele buzinou, e então ele deu 6 tiros e sangrou ali. Tem aqui as cenas, vejam bem as cenas, estão aqui, cheio de câmera aqui para mostrar ali o dedo do cara decepado. Vejam, vem ver a cabeça de fulano rolando. Não é esse tipo de notícia. São notícias que vão afetar a sua vida, que vão influenciar a sua vida, que vão influenciar a minha vida. Essas notícias é que eu prefiro e que eu posso saber. Posso saber notícias de Israel, para saber como eu vou rezar por Israel. Saber notícias dos meus filhos, que eu tenho que saber como eu vou rezar por eles. Então, minha gente, o que a Torá está nos instruir com as 7 leis. Agora, na quarta aliá que nós estamos vivenciando essa semana, é a aplicação da lei individual e te mostrando que existem vizinhos que não são justos à sua volta, como havia em volta de Ló, como haviam em volta de Avraham. Os vizinhos de volta de Abraão, eles não eram bons vizinhos, eles eram, exceto aquelas almas que ele ganhou, que ele conquistou, que ele orientou, que os transformou em Benoa, não eram boas pessoas. Mas Abraão continuava fazendo a prática das leis que lhe foram orientadas por Noah, por Shem, por Ever, filho de Shem, na qual a Shivá ele frequentou, o filho dele frequentou, o neto dele frequentou. Isso é uma outra história. Então, nosso papo hoje é falar sobre isso, sobre o vizinho. Perturba muitas pessoas o que o vizinho está fazendo ou deixando de fazer. Perturba muitas pessoas o que o vizinho conquistou ou deixou de conquistar. E para nós, Benoa, nós devemos ter a atitude que teve Abraão. Não é só ser bom vizinho. É ser a pessoa que sabe abrir a tenda para os 4 lados, para que haja entrada e saída, e que haja fluxo, e que haja bênção, e que haja coisa boa, que de você saia coisa boa.
que de mim sai coisa boa, porque a Torá está orientando a mim, está orientando individualmente, é isso que as 7 leis fazem, elas orientam individualmente. Ela diz assim: André, não pratique idolatria, André, não faça blasfêmia, André, não roube, André, não mate, André, não pratique imoralidade, André, não maltrate os animais, André, pratique a justiça. As 7 leis são individuais, são leis morais? São. Serve para a sociedade? Serve. Mas ela serve para você primeiro individualmente, serve para mim, André, individualmente. É o André individualmente que deve obedecer às 7 leis. É o André individualmente que vai obedecer às 7 leis. E é o André obedecendo às 7 leis, ele vai praticar a justiça e vai demonstrar com a vida como fez Abraão. Porque há a diferença e que as pessoas verão a diferença. E porque seu vizinho, o que acontece ali conosco? E nós devemos ser como Abraão, receber as pessoas bem, levar as pessoas bem, ajudar as pessoas bem, fazer sempre o bem. E por quê? Porque o bom, essa é a grande característica, ou a característica do bom é fazer o bem. A midote do bom é fazer o bem. Nós vamos replicar Deus. Nós vamos fazendo, replicando. Nós estamos imitando Deus. Deus é bom e faz o bem. Então, nós vamos estar imitando Deus. O eterno bendito seja. Então, hoje, na Liá, no nosso papo reto, nós estamos falando do vizinho. O vizinho, inclusive, é o nosso parente mais próximo, Mas a nossa visão para com isso deve ser o quê? Nós vemos que o nosso vizinho deve ser uma pessoa que nós devemos receber bem, conviver bem, desde que isso não nos traga, não faça com que você tenha Ainará, Lashon-Hará, porque às vezes a vizinha vai para o outro lado da outra vizinha, vai praticar o Lashon-Hará, falar maledicência, falar fofoca, dizer coisas que são indevidas. E não é esse o objetivo, não deve ser esse o objetivo. O objetivo deve ser o contrário. O objetivo deve ser fazer rezas, leitura de Torá. Ou você é um vizinho muito chato, hein? Você é um vizinho muito chato. Você vai fazer, gente, vamos rezar aqui comigo. Não é para você. Você vai praticar. A pessoa vai. Você está fazendo, eu estou fazendo reza. Quer me ajudar a fazer companhia? É muito bom ter uma pessoa comigo aqui, vamos rezar junto, vamos, às vezes tem um problema que você quer de ajudar, fazer, ensina a pessoa a rezar, a pegar o seu Sidu, pegar o Sidu, pegar o livro Terlino, de Salmo, ou o livro do Sidu. Cadê meu Sidu? Meu Sidu está aqui. Meu Sidu está aqui atrás. Aqui. Não, reza comigo, vamos te ajudar. Aqui tem muito tipo de reza, tem muitas rezas aqui, tem muitas bênçãos aqui, bênçãos alimentares, tem bênçãos para a doença aqui, bênçãos para os enfermos, bênçãos para o viajante e muita coisa. E aqui também, olha que coisa linda que são os salmos que falam de cada um da maneira correta, que coisa linda em que cada um deles está. Sua vida será transformada, minha vida será transformada. Nós alcançaremos a similaridade com o Eterno. Nós alcançaremos a similaridade com o rei Davi, com Abraão, com Isaac, com Jacob, com Eber, com Shem. Ok? E isso vai nos trazer
o tempo de Mashiach para fazer a transformação. E nós teremos dias melhores, nós teremos dias abençoados, nós teremos dias felizes. Nós vamos transformar a sociedade vivendo as 7 leis. Não é para você sair pregando as 7 leis, pegar, chegar na esquina, dizendo, aqui estão as 7 leis. Se você tiver oportunidade, se a pessoa perguntar e ver o seu hábito diferente, o seu jeito diferente, o que você vai explicar que você é um Benô, e aí você vai poder falar das 7 leis, como fazia Abraham, que era um Benô. Isaac era Benô. Jacob era Benô. Então, nós vamos conseguir fazer com que Mashiach venha em nossos dias. E veremos ainda em nossos dias a manifestação de Mashiach. E retirarmos da nossa vida aquele estigma de uma religião que nós não temos mais, aquele peso da religião que nós não temos mais, de ver o vizinho, o que ele está fazendo, porque ele está condenado. Ele está condenado aos quintos dos infernos. Não existe nem inferno. Aos quintos dos infernos. Ele vai para o purgatório. Ele vai. Não interessa o que vai acontecer com o seu vizinho, não interessa o que você está fazendo. Se você puder ajudar para o bem, ajude para o bem. Se você puder ajudar para o bem, não ajude. Isso vai atrapalhar. Esse é o nosso papo reto de hoje. A nossa atitude para com o vizinho, a nossa atitude para que nossa atitude, o que nós fazemos para não sermos como a mulher de Ló, para não sermos como os moradores de Sodoma, Gomorra, Admá. Deixa eu pegar o nome da cidade aqui, que são 7 cidades, e eu não tenho que esse eu não tenho, olha, as 7 cidades, Sodoma, Gomorra, Sodom, Amorá, Admá, Sevoim, ok? E Sodoma e Gomorra. Essas cidades perversas. Então, nós temos que ter inteligência suficiente para nós vivermos melhor. Vivermos o Mashiach se manifestar em nossos dias. Amém, amém. Mashiach vai se manifestar em nossos dias, nós praticarmos as 7 leis. Deixe o estigma de religião para trás. Você não tem religião, você tem um estilo de vida, você é um Benoa. Você pratica judaísmo, o judaísmo não é religião, é estilo de vida, e você pratica o estilo de vida judaico de acordo com o que é permitido para o não-judeu. Por isso que você é um Benoa. É porque eu pensei que aquilo que a pessoa está fazendo é pecado, não interessa o que alguém faça, deixa de fazer, faça você o bem, faça você as 7 leis. E nós vamos trazer Mashiach para nós. Sexta-feira vamos falar sobre mais detalhes da sexta aliá, né, na celebração. Quero lembrar vocês que nós estamos no Hanukkah. Estamos no Hanukkah, não, está chegando o Hanukkah. Ela vai cair no mesmo dia da festa da idolatria. Tá? Não tem problema não, nós vamos fazer nosso tipo de celebração. Estou convidando aqueles que quiserem vir, me avisarem, né, para virão, tá bom? Quem quiser, eu devo levar o quê, André? Se você quiser trazer alguns elementos, batata, láticos, bebida. Não, eu vou lá. Então, André, eu não tenho tempo de fazer isso, eu quero que você compre. Tá, manda, vai, compre, você comprar aí, nós vamos estar aí junto. Então, vamos fazendo, acabou, nós vamos estar aqui fazendo o nosso Hanukkah. Que vai ser, eu vou fazer no Shabat, sexta-feira à noite, né? Celebração de Shabat, né? Porque a quarta-feira, que é o primeiro dia de Hanukkah, que não é feriado, tá, gente?
é feriado. Tá? Vai ser vamos fazer especial a transmissão daqui das primeiras rezas de Hanukkah. Vamos acender a vela e a partir do acendimento da vela, 5h30 mais ou menos, nós vamos iniciar a cerimônia de Hanukkah. Você é meu convidado. Não posso, Morel, não posso estar aí com você na Beit. Não, eu vou estar online. Vamos fazer online. Vamos estar participando online. Vamos estar aqui online, aberto. Vamos começar nossa reza e vamos fazer online. Ah, eu não tenho as velas de Hanukkah. Eu tenho. Eu tenho um desconto excelente. Então, você vai fazer contato comigo. Oh, eu quero vela de Hanukkah. Eu vou te mandar o preço e nós olhamos quanto custa o frete e vai para você. É desconto excelente, é fantástico mesmo. Porque eu adquiri não é para poder ganhar dinheiro para a Beit, mas para que você possa praticar a sua fé, praticar o judaísmo de maneira correta, com velas que são velas permitidas. Então, eu quero dizer para você, eu te aguardo na sexta-feira, para a nossa celebração de Shabbat. Vou continuar falando de Hanukkah várias vezes, vou continuar dizendo, quero agradecer a cada uma das pessoas que contribuíram, atenderam o pedido, o chamamento que eu fiz. Eu peço ao Eterno, estou pedindo todo dia ao Eterno, para que você tenha paz, prosperidade, que você tenha, experimente as bênçãos do Tzedakah que você fez. Que você experimente as bênçãos do Tzedakah que você fez. Ok? Porque você verá que as coisas vão fluir de maneira correta para a sua vida. Muito obrigado a cada um de vocês. E agradecer a você que nos assistiu até agora, que você que vai assistir a gravação, vai olhar ali, o meu Moré. Então, vou olhar a gravação e tal. Agradeço a você também. Muito obrigado. Que o Eterno abençoe vocês, que o Eterno prospera a vida de vocês, que vocês tenham saúde completa, paz completa, felicidade completa, todas essas coisas boas que a gente deseja que aconteçam na sua vida e que você possa dizer graças a Deus. E nós nos encontramos na sexta-feira, se Deus quiser. E eu vou estar tocando musiquinha assim, olha, contando historinha. Olha o jeito gostoso. Eu achei, gente, fantástico. Ela toca Zé Maria. Olha que gostoso. Vou divulgar muito essas músicas gostosas, porque são músicas, contam histórias de Torá, contam histórias histórias facíticas. E eu espero você na sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá. Não quero atrasar você de ver o nosso Rav, né? Então, daqui a pouco o nosso Rav está no ar também. Não quero atrasar ninguém ver o nosso Rav. Até sexta-feira, se Deus quiser. Mas o ego, o orgulho mudaram seu caminhar e o destino nos trouxe de volta a recomeçar. As voltas da vida, a lição a ensinar.